Agora sim, a gente vai falar com a Cris Viegas, que está lá na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, para falar de uma reunião sobre a causa animal. Oi, Cris, boa tarde. Pode trazer as informações para a gente. Então, Bruna, a gente sabe que durante a enchente tivemos muitos animais que foram resgatados, né, por voluntários, por ONGs que são envolvidas com a causa animal e que temos ainda muitos desses animais para adoção, seja nos abrigos, seja nas feiras, né? Quantas vezes a gente já acompanhou na nossa reportagem, né, as feiras de adoção aqui em Porto Alegre, em outras cidades da região metropolitana. A gente tem aqui um dado ainda de 18.400 animais para a adoção no estado e pelo menos mais de 1.000 em Porto Alegre. Essa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho aqui, Bruna, vai tratar justamente de políticas públicas que possam resolver esse grande problema que é animais que não têm um lar, não têm uma família, que estão nos abrigos, né? E também o problema todo dos próprios abrigos, das próprias ONGs que estão com falta de recursos, com profissionais já esgotados, falta de gente para cuidar desses animais. Eu estou aqui ao lado da deputada Luciana Genro, que está se reunindo com representantes da causa animal. Aqui ao meu lado está a Ana Lúcia Helena, que é uma representante de uma das ONGs, e a gente vai conversar então sobre essas propostas. Vou começar aqui com a deputada. Deputada, então vocês já tiveram uma audiência pública anteriormente, hoje é um desdobramento dessa audiência. E que propostas vocês já ouviram que foram pertinentes, que fazem sentido? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Então, nós chamamos pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos uma audiência pública que reuniu várias ONGs, protetoras, a maioria são mulheres, que atuaram nesse momento específico da enchente, mas que também já vem atuando há muito tempo, porque esse problema dos animais, ele veio à tona de forma mais evidente com a enchente, mas ele já existe há muito tempo. E há uma total falta de políticas públicas, tanto da Prefeitura, como do Estado, como do governo federal, para os animais. A enchente, então, ela nos trouxe, de certa forma, uma oportunidade, porque no momento em que ela colocou o problema a olhos vistos, né, com milhares de animais sem tutor, sem lar, muitos, inclusive, vieram de casas onde estavam submetidos a maus tratos, ou se não a maus tratos, mas a desleixo, né, doentes, subnutridos. Então, essa oportunidade no sentido de que ficou muito evidente a importância dos governos atuarem. O governo do estado chegou a fazer uma proposta, né, que era dar dinheiro para as pessoas que queriam adotar, né, seria um valor na hora da adoção, outro valor depois de 3 meses. As ONGs e protetoras acharam que essa proposta seria desastrosa, porque o risco do abandono do animal seria muito grande. Então, começaram a construir alternativas, né? Por exemplo, clínicas veterinárias que façam atendimento gratuito para os animais adotados, microchipagem, castração, fornecimento de alimento para os animais, para aquelas pessoas que adotam que não têm condições financeiras. Então, são várias propostas que estão sendo baralhadas a partir dessa iniciativa que o governo teve de colocar recursos à disposição, porque esse programa que o governador chegou a anunciar iria custar quase 7 milhões de reais. Então, nós queremos discutir com as ONGs, com as protetoras, qual é a melhor forma de investir esses 7 milhões e que ela realmente resulte em uma política pública que proporcione o bem-estar animal. Bom, então eu vou aproveitar, deputada, para ouvir aqui um pouquinho a Lúcia Helena da Luz, que é a presidente voluntária da ONG Cão da Guarda, para saber qual é a situação lá na ONG neste momento e também o que você acredita que seria fundamental nesse momento, agora que a gente está com todo esse número de animais nos abrigos, nas feiras. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Eu sou voluntária, então, presidente da ONG Cão da Guarda há 10 anos aqui no município e a gente enfrenta esse grande problema do abandono e maus tratos há muito tempo. Claro, como a gente tem comentado, agravado pela situação das enchentes, né? Trouxe uma crise gigantesca na proteção animal. O que a gente enfrenta como ONG? A gente está tentando auxiliar os jovens, né, voluntários dos abrigos
que se viram nesses 2 últimos meses diante de um grande drama, que é aonde alocar esses animais, como fazer a guarda com bem-estar deles confinados, né, dentro de espaços públicos que foram conseguidos assim de forma emergencial e claro, né, foi todo adaptado dentro da situação, mas que a longo prazo não vai garantir saúde e bem-estar. Então a gente está tendo uma grande dificuldade ainda no momento para encontrar locais apropriados para que se aguarde, né, a questão de restabelecer a saúde de muitos que estão doentes, colocar em dia o protocolo de saúde, né, vacinal e estado físico deles para as feiras de adoção. E isso está sendo bastante difícil, né, para conseguir, sem falar da falta de equipes que trabalhem dentro dos abrigos. E isso também está agravando muito a situação. Então, a gente está tentando dialogar com o poder público, tendo a guarida, né, e a acolhida do mandato da deputada Luciana Genro, para que a gente consiga evoluir junto ao poder público, porque está difícil de dialogar. São muitos problemas, a gente entende, mas a gente precisa que o poder público nos escute. Bom, tem uma questão que é bastante debatida muito antes desse problema da enchente, que é a questão da castração, né? Porque os animais eles vão se reproduzindo, tem animais abandonados, né? Tem algumas comunidades que acabam tendo uma proliferação ainda maior, os animais ficam sofrendo. Que tipo de política a gente poderia ter nesse sentido para resolver esse problema? Bom, a base, né, muito importante é a educação. Não adianta só a gente castrar, a gente precisa mobilizar os tutores, viabilizar grande número de clínicas e profissionais fazendo as castrações. Isso é um debate que a gente tem tido muito com a classe veterinária, que não existe ainda um suporte que consiga, em números de profissionais, fazer as castrações em números que deveriam ser, né, em grande massa para ter um grande resultado. Não adianta a gente fazer mutirões pontuais, né, inexpressivos, porque a demanda de ninhadas indesejadas é muito grande, né? A gente castra uma fêmea, mas a gente sabe que está nascendo mais 10 filhotes de outra e a gente está sempre enxugando gelo, como a gente diz. Então, a gente precisa, de forma muito séria, tratar desses futuros mutirões de castrações em massa para realmente a gente ter um impacto no controle do abandono e decorrência dele, maus tratos e negligência contra os animais. Precisa também ter a adesão, né? A adesão de mais veterinários a essa causa. Muito. E valorização, né, por parte do município e do estado para que faça, né, as castrações, não só de forma gratuita. A gente diz que precisa ter a valorização do profissional para fazer ações sérias, bem estruturadas e que consiga atingir o objetivo, que é o controle de ninhadas indesejadas. Eu vou voltar aqui a conversar então um pouquinho com a deputada, porque também assim, a gente acabou visitando na reportagem algumas das feiras, alguns dos resgates, e a gente sabe que o cuidado desses animais, eles ficam com os voluntários, com as pessoas que são envolvidas, mas é claro, são poucas as pessoas, elas acabam depois voltando para suas vidas, para suas atividades e ficou complicado, né, manter isso. Nesse sentido, o que vocês têm debatido nesses encontros que possa trazer uma solução, né, para esse problema? Pois é, são 2 níveis de problema, né? Nós temos esse problema emergencial, que tem a ver com os animais abrigados que vieram da enchente e que a gente precisaria que o governo não só contratasse veterinários que foram contratados, embora em número insuficiente, mas também remunerasse as pessoas que estão fazendo o trabalho de cuidado com o animal. Porque o animal não é só o veterinário, ele precisa cuidar da higiene, né? Ele precisa passear, porque eles estão confinados em cubículos, então ele não pode ficar o tempo inteiro ali amarrado, tem que ter gente que caminhe com ele pelo menos uma vez por dia, ele tem que ser alimentado. Então, é um trabalho que hoje os voluntários fazem, as voluntárias fazem, que se precisaria de uma profissionalização, inclusive desses próprios voluntários e voluntárias, que são as pessoas que realmente sabem como fazer. Então, essa é uma questão fundamental. E
pensar no médio e no longo prazo, com esses mutirões de castração, buscando uma conscientização da população em relação ao abandono animal, porque abandonar animal é crime, só que muita gente não sabe que é crime e também conta com impunidade, né? Então, é preciso que os poderes institucionais fiscalizem esse tipo de ação que recorrentemente a gente vê acontecer, pessoas abandonando ninhadas, principalmente na porta das ONGs. Então, nós temos vários níveis de problema que precisam ser atacados e por isso as nossas reuniões são longas e complexas e nós queremos dialogar com o poder público, porque não há como sustentar essa necessidade de oferecer bem-estar aos animais sem recursos públicos e profissionais realmente que sejam valorizados e estejam trabalhando full time nesse nicho que é tão amoroso, né? As pessoas olham com tanto amor para os animais e ficaram tão emocionadas com os resgates, mas elas não percebem muitas vezes que o resgate é só a pontinha do iceberg, que depois desse animal ser resgatado, tem todo um trabalho por trás que é necessário ser feito e que para isso a gente precisa ter recursos. Os voluntárias vão ter que continuar existindo e devem continuar existindo, porque são pessoas que fazem isso porque gostam, mas sem dinheiro não tem condições de seguir. Bom, muito obrigada, deputada, muito obrigada, Lucelena. A gente vai seguir acompanhando depois os desdobramentos aqui da reunião para passar aí para o pessoal que nos acompanha, Bruna.